capítulo 15, verso 1 diz assim, em seguida até o verso 8. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, o resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Bom, o quinto ciclo, 15 ao 16, são as 7 taças da ira de Deus, ou os 7 flagelos da ira de Deus, ou as 7 pragas da ira de Deus. Mas vamos se concentrar em taças, tá bom? Porque taças têm um significado aí especial nesses 2 capítulos. Enfim, no capítulo 15 é a celebração celestial e a preparação das taças da consumação. Ele começa no versículo 1, já resumindo o que essa sessão toda, incrível, né? Ele no verso 1, e vi no céu um sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, 7 últimos flagelos, né? Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ele está começando e já dando tudo o que vai acontecer nesses capítulos, nesses 2. Então, ele já está dando um parecer final nesse primeiro versículo, tá bom? Então, escrevi assim, resumindo, Este versículo resume o propósito desta sessão. A ira total, derramada sobre toda a impiedade, em toda a terra e sobre toda a humanidade. É a última ação judicial divina na história. Veja a ênfase aí, toda, em total, derramada sobre toda a impiedade, em toda a terra, sobre toda a humanidade. É o que resume bem essa sessão. Então, enquanto as trombetas eram parcial, eram terça parte, as taças vai destruir ou acabar com tudo. Então é uma exímia descrição do fim de todas as coisas, tá bom? Então a ênfase já está bem clara aí. No verso 1 ainda, irmãos, o outro sinal grande e admirável. Veja que interessante, ele começa dizendo outro grande sinal, grande, admirável. Mas se você for no capítulo 12, o início da sessão anterior, viu-se grande sinal no céu. Quando a Bíblia está falando de grande, estrondoso, admirável, maravilhoso, está mostrando a grandeza
que há na majestade das coisas de Deus. Ou seja, aqui no 12 é a mulher vestida do sol, o povo de Deus. E aqui, esse grande sinal, os anjos preparados com as 7 taças da ira de Deus. São visões celestiais daquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus preparou, tá bom? Tanto o seu povo, no capítulo 12, como os seus anjos, no capítulo 15, tá bom? Então, fazendo essa descrição aí. No versículo 2, vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. É interessante, irmãos, que ele enfatiza aqui os vencedores da besta, com 2 colocações, tá bom? Os vencedores são todos os crentes, desde Adão até o fim de todas as coisas, até a volta de Jesus, né? Que não cederam aos padrões pecaminosos deste mundo pervertido, bem como os crentes do tempo do anticristo, onde muitos serão mortos por ele. Então, 2 questões aqui. Tantos crentes que ao longo das eras preferiram estar com o Senhor do que agradar aos homens, do que agradar as pessoas, do que agradar Satanás e seus súditos, aos impérios deste mundo. Lembra lá de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Tipo isso aí, tá? Negando a tríade desse mundo, a Satanás e seus súditos, né? Seus seguidores. Também os seguidores, também na ênfase, com relação ao final, ao fim dos tempos. Lembrando, irmãos, que Apocalipse enfatiza um tempo escatológico, algo que vai ocorrer também no fim de todas as coisas, no último dia, sei lá, nos últimos dias, dos últimos dias. Quando a gente fala aqui da besta, do mar e da terra, já existem. Ao longo das eras sempre existiu, tá? Mas no tempo do escatom, no tempo final, no tempo do fim, vai ser mais nítido isso, tá? Isso já existe, a marca já existe, que é ideológica primariamente. Então, enquanto as pessoas estão dando ênfase numa marca física, aí o governo ímpio do inimigo, junto com a humanidade pervertida, está aplicando na vida das pessoas as suas ideologias satânicas, diabólicas, que contrariam o nosso Deus. Irmãos, nós vemos tudo isso, irmãos, a marca nas piadas, nos shows, nos esportes, todas as instâncias da sociedade, na academia, né, na ciência, enfim, todas as instâncias da sociedade estão enraizadas, essas coisas, com relação à ideologia, à marca, à besta. Mas também, na época final, haverá essa ênfase mais forte com relação a quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Então, só um exemplo de perseguição e vitória, irmãos, que nós morrendo, nós estamos com o Senhor, nós vivendo, estamos com o Senhor, e assim somos mais do que vencedores. Blandina foi uma serva de Deus, se eu não me engano, do 2º século, uma mulher muito proeminente na época, próximo ali de Roma, da Ásia Menor também. Ela foi constantemente estuprada, ela foi jogada na arena, né, para os touros
pegarem ela, jogar ela para cima, e ela, por muito tempo de tortura, ela ainda sobreviveu. Então, os algozes, né, os inimigos lá, os carrascos, eles não achando qualquer coisa para tentar matá-la, eles jogaram ela na arena novamente, e ali os gladiadores, né, querendo ali matá-la, ela pegou a espada do gladiador e disse assim para ele: viva, eu te vencerei; morta, te vencerei mais ainda. Então, quando os cristãos caíam na arena de Roma, veja que esse é o contexto também, que Apocalipse está, né? Tanto na arena de Roma, como prisão em Patmos, prisões e tal, aquela coisa toda. Eles estão vencedores da besta. Nessa época, quem é a besta? Logicamente, o Império Romano, né? Tanto a ênfase religiosa como a ênfase política. Enfim, essa mulher se mostrou vencedora, né, mesmo morrendo. Então as pessoas, os inimigos, os carrascos, eles não entendiam porque que as pessoas, quando os criminosos eram jogados na arena, os criminosos corriam, tentava em vão, né? Tentava fugir dos animais ou fugir dos gladiadores e tentar entrar na arquibancada, eram espancados e tal, aquela coisa toda, né? Os escravos condenados à morte, que eram diversão, tá? Para a plateia, era uma diversão. Aquela sangue caindo lá, era diversão. E aí, irmãos, os crentes eram diferentes. Um exemplo é Inácio de Antioquia, a Blandina, que Inácio se colocou lá, tem até imagens, né, conhecidas do Inácio de Antioquia, de pé lá orando a Deus, entregando-se ao Senhor, e os animais ferozes lá prontos para atacar, né? Eram onças, leões, tantos animais, panteras, animais ferozes que eram ali para a diversão do povo na arena de Roma. E os crentes não corriam. Tem alguns filmes aí que mostram aí os crentes correndo, tentando sair da arena, mas conversa. Mas a ênfase eles não ficavam atemorizados, porque eles sabiam para onde estavam indo. Sabiam para onde o Senhor estava encaminhando eles, para a vitória celestial. Já eram vencedores. E aqui, todos os vencedores estão como que num mar de vidro. Como assim, mar de vidro? Era algo, né? Apocalipse, irmão, é sempre algo representativo, tá? A gente não pode entender que isso é realmente o mar de vidro que a gente vai encontrar lá. As coisas celestiais são tão magníficas que João escreve comparando, tá? Quer dizer que lá vai ter rua de ouro não, viu, irmão? Para a sua frustração, viu? É algo tão sublime, tão perfeito, que João escreve, né, lá no final, que é como, né? Ruas de ouro, né? É algo muito mais superior a isso, tá? E enfim, irmãos, aqui os vencedores, eles são vencedores do quê? Da imagem, vencedores da besta, da imagem e do número. Olha a tríade aí aparecendo. Da imagem, por que da imagem? Religioso, não? Nós vencemos a religião. Religião, Lênio Paranaguá, um pregador lá do sul, né, piauiense, ele tem um livro chamado Religião, uma bandeira do inferno. Religião, né, que se opõe a Cristo, se opõe a Deus, se opõe ao Senhor. Como? Que religião se opõe? De muitos deuses, muitos ídolos, por aí vai, né? Por aí vai. Enfim, do número do seu nome, da sua marca econômica, ideológica, que ao longo da história tem proibido crentes, né? Tem feito crentes de palhaço ao longo da história, infelizmente. Enfim, irmãos,
que se achava em pé no mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Irmãos, porque estamos estudando, né? Leandro Lima coloca muito bem sobre essa questão do mar de vidro. Ele diz que é tipo um mar congelado. Lá na Romênia, teve uma época que estava tão frio que o Mar Negro, né, o nome do mar, né, que banha a Romênia, a Ucrânia, a Rússia e alguns outros países, é Mar Negro. Então, é um mar comum, né, tem praias e tal. E ele ficou congelado cerca de 1 quilômetro. Os irmãos contaram para nós, só podia andar no mar. Que coisa incrível, né? Então João está comparando a coisa desse tipo, um mar cristalizado. Ele vê próximo do trono, lá no céu, uma coisa assim, tá? E todo esse mar está uma vasta multidão incontável de crentes que venceram a besta. Uma completa calmaria, tranquilidade, ausência absoluta de lutas, provações e qualquer conturbação, ou seja, perfeita paz. Esse é o mar de vidro, representado aqui em Apocalipse. Irmãos, por que mar de vidro? Porque mar nas Escrituras, em Apocalipse especialmente, no capítulo 17, aliás, que vai explicar que a Babilônia, a grande prostituta, está sentada sobre o mar, que são, o próprio texto explica, as multidões, os povos, as línguas e as nações. O mar, levado para todo o vento, levado por todas as tempestades dos ventos, são os povos em suas perturbações. Enquanto o mar, fazendo contraste, né? Enquanto o mar de vidro é o estado espiritual dos crentes no céu, tranquilos, sem nenhuma conturbação, ausência absoluta, total de qualquer luta, provação, de qualquer problema, ou seja, 100% de paz e calmaria e tranquilidade. Não vai ter diabo, não vai ter besta nenhuma, não vai ter falso profeta nenhum, não vai ter Babilônia nenhuma, religião alguma para perturbar a vida dos crentes. Veja que maravilha, né? Então esses crentes estão desfrutando dessa calmaria celestial e tendo como que harpas, né? Alguns instrumentos para tocarem, para celebrarem uma canção que ele vai dizer, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. Mas como assim no verso 3, cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, duas coisas, vamos entrar aí. Esse cântico de Moisés, queridos, não é o mesmo cântico, tá? Que está lá em Êxodo 15, ou Deuteronômio 31, quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, o mar se fechou, Faraó, né, e seus cavaleiros morreu, foram afogados, e lá do outro lado Miriam lá dançou, puxou lá um monte de mulheres, e ali eles começaram a entoar uma canção de vitória. E claro que não é aquele mesmo cântico, tá? Mas são verdades extraídas das Escrituras. Por isso que ele diz, cântico de Moisés, servo de Deus ou homem de Deus, né? Ou talvez Deuteronômio 31, do 30 ao 32, 43, né? É um outro cântico de Moisés, chamado de cântico de Moisés, no capítulo 15 de Êxodo e no 31, 30, né? De Deuteronômio, que vai falar lá cântico, né? O uso da expressão aqui é provavelmente tirado de Êxodo 14, 31, em que o texto introduz o cântico de Moisés, que celebrou o milagre do livramento divino no Mar Vermelho. Olha que Osborne coloca, né, um comentarista exegético de Apocalipse, ele diz assim: Osborne afirma que seria o cântico de Moisés, isto é, o cântico sobre o Cordeiro. Em vez de a gente dizer
o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, podemos afirmar, né, que é o cântico de Moisés sobre o Cordeiro que venceu. O próprio Moisés tendo essa revelação, né, do Cordeiro que venceria. Isso significa que a vitória que está sendo celebrada foi conquistada pelo Cordeiro. Tá? Lembra que a última praga foi vencida através do Cordeiro, que deu origem à Páscoa? Então é por aí, o caminho é esse. É uma celebração por causa do Cordeiro, que é o Cordeiro futuro, né, de Deus, que é Cristo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A ênfase no Cordeiro ressalta o sacrifício pascal do sangue de Jesus para a redenção das nações. E isso aí é o verso 3, né, que a gente está interpretando. Os mártires não cantam sobre si mesmos e como vencerão a bestas. Irmãos, quando vamos ler o cântico que acabamos de entoar, cantar, está falando alguma coisa deles mesmos, dos próprios vencedores? Não. Nós vencemos, Senhor, porque, né, nós vencemos a batalha, porque nós somos perseverantes. Não. Hernandes de Eloy coloca muito bem aqui que eles não estão cantando sobre eles, mas sobre a majestade, sobre o poderio, sobre a glória de Deus. Isso sim deve ser grande parte, ou totalmente, os cânticos que devem ocupar os nossos lábios, irmãos. Também, antes, eles estão totalmente concentrados em glorificar a Deus. O céu é o lugar onde homens são capazes de esquecerem de si mesmos, dos seus títulos, conquistas e vitórias, e recordar somente de Deus. Quando você contempla a Deus na sua glória, nada mais importa. Bendito seja o Senhor. Ou seja, na glória, a gente não vai querer saber de nós mesmos, mas somente do Senhor, somente daquele que venceu. Nós não vamos ter tempo assim de estar procurando, como a gente pensa aqui, né? Nós vamos perguntar a Abraão, Isaac, Jacó, nós vamos falar com Elias, com Paulo. Irmãos, aí ele vai estar tão vislumbrado no Cordeiro, no Senhor, que a gente vai esquecer desse negócio de falar com Abraão, com Isaac, com não sei quem. A gente vai ter toda a eternidade para isso, né? Mas, irmãos, é maravilhoso demais. Quando a gente chega lá, é como uma grávida, quando tem o seu filho, e ali, aquela dor, ela não quer nem saber mais da dor, ela só quer saber do seu filho que nasceu, daquele fruto que nasceu. Enfim, as dores parecem que desaparecem, mas a ênfase toda, né, de estar com a alegria de ver o fruto sendo visto ali. E o cântico, né? Esse cântico aí, irmãos, aqui é como se fosse um salmo, né? Um salmodiando ao Senhor. Nos salmos tem aquelas poesias hebraicas, né, que tem paralelismo. O que é isso? É contar a mesma coisa com palavras diferentes, falando a mesma coisa. Por exemplo, grandes e admiráveis. Primeiro paralelismo, né? Aí quando você vai na segunda parte do versículo 3, né? Justos e verdadeiros. Olha o paralelismo. Grandes e admiráveis. Justos e verdadeiros. Olha outro paralelismo. São as tuas obras. Aí na segunda parte ele diz: são os teus caminhos. Olha a outra ênfase aqui do paralelismo. Ó Rei, na primeira parte, Senhor Deus Todo-Poderoso. E na segunda parte, ó Rei das Nações. Ele está dizendo a mesma coisa, admirando a grandeza de Deus, da majestade de Deus, com essas palavras, celebrando vitória, né, dos feitos de Deus na vida
de cada um dos crentes, que batalha em favor dos crentes. Então, esses grandes e admiráveis, essas obras, esses justos e verdadeiros, né? Tudo isso aqui está enfatizando, irmãos, a capacidade de Deus julgar os povos. Deus julgando, Deus está sendo justo. Deus julgando, Deus está sendo grande e admirável. Deus está sendo maravilhoso, operante, está sendo justo. Texto base, né, do cântico. Somente para lembrar aqui, queridos, nesse cântico, ele também está se referindo a alguns salmos, alguns versículos do Velho Testamento também, tá? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Se refere também ao Salmo 111, 2. Salmo 111, 2, né, que diz: grandes são as obras do Senhor, né? E do Salmo 139, 14: tuas obras são maravilhosas. E a frase Senhor Deus Todo-Poderoso aparece em Amós 3:13 e 4:13. Emerge também de outros e tantos lugares no Apocalipse. Apocalipse 4, 8, 11, 17, 16, 7, 19, 6 e 21, 22, né, que fala também a respeito do Senhor Deus Todo-Poderoso. A segunda linha, né, segunda parte do cântico, né, segunda linha do cântico, no caso: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. É proveniente do Salmo 145, 17, que diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos. E Deuteronômio 32, 4 também faz alusão a ela: e todos os seus caminhos são justos. A designação, irmãos, do ó Rei das Nações provém de Jeremias 10:7, que diz assim: quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti te pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o teu reino ninguém há semelhante a ti. Olha que maravilha, que bênção, né? Cantando as Escrituras, né? E aqui, queridos, o segundo momento do cântico, no verso 4: quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Queridos, essa pergunta retórica, né, que já sabe qual é a resposta. Qual é a resposta? Todos vão temer o nome do Senhor. Mas o que ele quer dizer com isso? Todas as pessoas serão salvas? Muito cuidado, né? Isso se chama universalismo, né? Todo mundo vai ser salvo, ninguém vai ser condenado. Isso é uma mentira, né? É um futuro enfático de negação e indica que ninguém pode, em tempo algum, deixar de temer a Deus quando percebe sua soberania e seu poder. É como se a frase estivesse dizendo: alguém aí está louco de não temer ao Senhor? No juízo final, todos vão se dobrar. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vai ser obrigado a reconhecer que Jesus é Senhor. Mesmo condenado vai ter que reconhecer que somente Ele é Senhor. Também isso aqui, tá? Essa é a pergunta com essa resposta aí. Aí ele diz, né? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Né? Tanto todas as nações, os povos, todo crente que são provenientes de todos os povos adoram ao Senhor na sua majestade. E todas as nações também no sentido geral. Todos os povos um dia vai ser obrigado, vai reconhecer que Jesus é Senhor. Né? Vai adorar, vai reconhecer a autoridade e a majestade do nosso Deus. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, se referindo ao julgamento dos povos.
das nações. Enfim, irmãos, o Salmo 86, verso 9 diz assim: todas as nações que fizestes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Queridos, aqui finalizando esse cântico, a partir do verso 5, começa-se os 7 flagelos, os 7 taças, né? E aí, do verso 5 ao 8, é a preparação dessas taças, que está ocorrendo no céu, para que ocorra esse último julgamento. Bom, é um paralelo com as 7 trombetas. Bom, se você ler as 7 trombetas e se você ler as 7 taças, quase a mesma coisa, com a ênfase um pouco diferenciada, tá bom? É tanto que, irmãos, as 4 primeiras trombetas atingem a natureza e as 3 últimas atingem a humanidade. Enquanto as 7 taças, 4 atingem a humanidade e em 3 atingem diretamente somente a natureza, criação, né? No verso 5, a cena acontece no céu, onde João vê o templo aberto, o que lhe dá uma visão do Santo dos Santos, do Santo dos Santos, que está vendo também a Arca da Aliança e também está vendo as tábuas dos 10 mandamentos, ou as tábuas do testemunho. Entendeu? Então, no verso 5, depois dessas coisas olhei e abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. O que é isso? Esse santuário é o Santo dos Santos. Está agora escancarado, está aberto. E João está vendo também, logicamente, né, a arca, e consequentemente está dentro da arca o testemunho, que se refere às tábuas dos 10 mandamentos. E aqui, irmãos, os 10 mandamentos são um testemunho das transgressões do povo que provocariam juízo e condenação deles mesmos. Lembra lá que em Êxodo as tábuas do testemunho foram quebradas, jogadas no bezerro de ouro? Depois, né, Deus fez outra para Moisés. Então, as tábuas do testemunho é para testemunhar a dureza do coração do homem, de não se render à sua palavra. E João está vendo tudo isso. Mas o santuário está aberto. Isso quer dizer que está fazendo uma alusão a Cristo. Quando venceu, o véu se rasgou de baixo para cima. Foi assim? Muito bem. De alto a baixo. Ou seja, Deus rasgou o véu. Deus deu acesso ao Santo dos Santos, que é por meio do sacrifício de Jesus. Por meio do sangue dele, nós entramos no Santo dos Santos. E assim, irmãos, essa tábua do testemunho e tal, por que isso? Ao exercer juízo, Deus executa justiça e retidão com base em sua lei, em sua palavra. E em consequência, 7 anjos são autorizados a derramar as 7 pragas sobre os seguidores do anticristo. Então, pelas pessoas não se renderem à lei do Senhor, adorarem outros ídolos, aí o testemunho vai contra eles. A lei vai contra essas pessoas, mostrando quão pecadoras são, porque não se renderam aos pés do Senhor. Lembra lá que lá em Êxodo, as pessoas foram massacradas, receberam a justa punição pelo seu erro, por estarem adorando o bezerro de ouro.
É como se estivesse se repetindo aqui também. As pessoas foram condenadas por causa de não obediência ao testemunho, que é a lei, que é a palavra. E aqui do mesmo jeito, a pregação está aí, até Jesus vier. E aqui as pessoas negam, não querem. E assim, por causa disso, elas vão ser condenadas. E aqui, irmãos, também no verso 6, né? Os anjos aqui tinham os 7 flagelos, saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. 3 descrições dos anjos. Está enfatizando, irmãos, a pureza dos anjos, a impecabilidade deles. Está enfatizando o quão a santidade desses anjos em serviço ao Senhor e a proeminência deles, ou seja, a proeminência devido a essa cinta de ouro, né? Não é de ouro, né? Mas é algo tão sublime, muito mais sublime do que o ouro. E no verso 7, ele diz: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. A cólera de Deus, irmãos, as taças de ouro foram usadas no serviço do tabernáculo e do templo de Salomão. Haviam taças de ouro, então está fazendo uma alusão àquelas taças. É algo belo, é algo proeminente, né? Porque fala ouro, é algo proeminente, cheios de algo destrutível, pleno de vingança e ira de Deus. São taças que estão cheias, é tipo taças de vinho. Lembra aqui no capítulo 14, são derramar, né, da ira de Deus, vinha da cólera de Deus, do vinho, né? Enfim, sobre a cólera de Deus, irmãos, a ira de Deus, a veemência da ira é tão intensa que nenhuma criatura pode ter acesso à sua presença. Passou o tempo de oferecer orações e petições por misericórdia, pois a hora do juízo chegou. Por que isso, irmãos? No verso 8 vai dizer: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ninguém podia entrar no santuário celestial enquanto não se cumprisse aquelas derramamento das taças. Veja que interessante. É como o Hendrickson coloca aqui: a veemência da ira é tão intensa que nenhuma criatura pode ter acesso à sua presença. Passou o tempo de oferecer orações e petições por misericórdia, pois a hora do juízo chegou. Ninguém pode ter acesso ao interior do santuário até que as taças da ira tenham sido derramadas e a destruição dos ímpios tenha se completado, pois a misericórdia de Deus é esquecida, sua compaixão é subtraída e a sua paciência suspensa. Não haverá mais misericórdia quando chegar nesse tempo. Então o tempo de se arrepender é agora. O tempo de buscar ao Senhor é agora. O versículo aqui atrás, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É a mesma coisa, é paralelismo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É a mesma coisa, a segunda frase. Invocar enquanto está perto. Mesma coisa. ênfase, repetições, linguagem cíclica. Está fazendo sentido, né? Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está dando oportunidade a todas as pessoas nesse planeta. A oferta da salvação está escancarada hoje. Invocar é chamar pelo Senhor enquanto Ele está perto,
porque na sua ira ele vai se colocar bem de longe. Bem de longe. A ira de Deus foi derramada em Cristo, na cruz. A gente já deveria estar aniquilado, morto, lá naquele tempo lá, os povos. Mas a ira de Deus, em vez de ser nos povos, foi em Cristo. Todos os pecados, todas as mazelas, todas as doenças, toda a iniquidade foi derramada em Cristo. Por isso a dor dele de não: Pai, se impossível, passa de mim este cálice, essa taça. Cálice é taça, tá bom? Ali foi derramada sobre Cristo. Bebeu do vinho do furor da ira de Deus. E ali Jesus sentiu a mais terrível amargura de estar sendo abandonado pelo Pai. Que o Pai não suporta a iniquidade. E o Deus homem, o Filho de Deus, absorveu sobre si toda a iniquidade sobre ele. Muito grave. Aí essa ira foi reservada para onde? No último tempo. Deus está irado ainda? Está. A ira de Deus se revela do céu sobre toda impiedade e perversão, lá em Romanos, né? Já disse. Porém é parcial, é as 7 trombetas, é uma ira parcial, uma ira em parte, que destrói parte. Mas a ira completa, terrível, essas taças que Jesus tinha bebido, né, no passado, mas agora quem vai beber delas? Todos aqueles que não querem saber do nome do Senhor, todos aqueles que estão amando esse sistema mundano, pecaminoso. Enfim, irmãos, temos aí inúmeros motivos para temer ao Senhor, para glorificar o nome dEle, para viver para a sua glória. E vamos entendendo o seu propósito, sua graça, enquanto é tempo, avisando aos povos que eles estão perdidos e que eles estão precisando reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, e permanecermos perseverantes, negando esse sistema sombrio, terrível, que quer que eu seja como eles. Jamais entrar nos moldes deste mundo, com essas ideologias, com essas tantas coisas que o mundo nos oferece. Bom, e assim, irmãos, vamos finalizando nesse momento.